Senhor Jesus, ele fez muitos milagres, de várias formas, de várias maneiras, em vários tipos de pessoas, alguns com deficiência em suas pernas, em suas mãos, e o Senhor Jesus curou a vários tipos de pessoas, homens, mulheres, ricos, pobres, ressuscitou mortos, expeliu demônios, curou também cegos. Por que Jesus ele fazia os milagres? Por que razão? Uma das razões é para cumprir as escrituras a respeito dele, que viria alguém da descendência de Davi, que em suas mãos teria o poder da vida e da cura. Também para autenticar a sua autoridade divina, pois a mentalidade das pessoas daquela época, da época de Jesus, era que somente Deus, isso é um fato, somente Deus tinha o poder de perdoar pecados e de curar e restaurar a vida de alguém. Isso é uma grande verdade, é um fato mesmo, somente Deus tem esse poder. Então Jesus fez os milagres e as curas justamente para autenticar e mostrar a sua autoridade divina, para revelar o seu lado, tanto o homem como Deus, o homem, Deus, o Emmanuel, Deus conosco. Então, ao curar, ele estava declarando-se o próprio Deus. Em um contexto, Jesus estava em uma ocasião dessa, os fariseus estavam próximos, e ele disse a um paralítico lá em Cafarnaum: os teus pecados estão perdoados. Então os escribas que estavam próximos e os fariseus logo ficaram resmungando e dizendo: só Deus perdoa pecados. E o Senhor Jesus olhou para eles e disse: é mesmo? O que você acha mais fácil de dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? E Jesus curou aquele paralítico lá em Cafarnaum, perdoou seus pecados e disse: para vocês verem que o Filho do Homem tem autoridade lá do alto, divina, levanta e anda. Então aquele paralítico que foi levado por seus amigos, colocado pelo telhado, foi curado, levantou-se de fato e andou. Em outra ocasião, um fariseu muito conhecido por nós, por Nicodemos, o procurou à noite e, admirado, disse a Jesus: ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se não for lá do alto. E o Senhor disse: você precisa nascer de novo. Então, os milagres de Jesus eram para autenticar que de fato ele era o Messias, o prometido. E muitas pessoas tiveram o privilégio de serem curadas e de contemplar esses milagres. Porém, entre muitos desses milagres, eu gostaria de destacar um hoje à noite, que foi lido pelo irmão Joab aqui: a cura do cego de Jericó, Bartimeu. Vamos lá para Marcos, capítulo 10. O Evangelho de Marcos, no capítulo 10. A partir do versículo 46, abra sua Bíblia comigo, vamos lá para esse texto e vamos aprender algumas lições com esse milagre que Jesus realizou na vida desse cego e mendigo de Jericó, conhecido como Bartimeu. O Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 46, diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez mais gritava: filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando ele de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Versículo 51 diz que perguntou-lhe Jesus:
Que quereis que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus que estava fora. Ó Pai amado, nós oramos para que o Senhor, assim como abriu os olhos desse cego, Bartimeu, abra os nossos olhos também hoje à noite. Abra os nossos olhos para termos entendimento da sua palavra. Abra os olhos também de pessoas que ainda não creram no Evangelho. Oramos, ó Deus, para que o Senhor venha nos despertar e venhamos a crer genuinamente e verdadeiramente em Ti. Nos dá entendimento, ó Deus, e que possamos extrair lições para a vida eterna nesse texto. Oramos, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Quantas lições nós podemos aprender com essa passagem? Em primeiro lugar, Jesus ele estava passando em Jericó, grande multidão os seguiam. Jericó fica mais ou menos 25 quilômetros de Jerusalém e a 8 quilômetros, só para ficarmos situados na geografia, a 25 quilômetros de Jerusalém, e ao lado tem o Rio Jordão, que fica apenas a 8 quilômetros da cidade de Jericó. Jericó, nós sabemos que é citada no Antigo Testamento, e eu creio que você lembra bem, porque foi a primeira cidade conquistada por Josué quando eles atravessaram o Rio Jordão e chegaram em Canaã. Atravessando o Rio Jordão, entrando em Canaã, a primeira cidade foi Jericó. Você lembra de Raabe, a meretriz, que morava nos muros de Jericó, que escondeu, guardou ali os espias que Josué havia enviado? Pois bem, foi lá no Antigo Testamento, ela morava nos muros de Jericó. Porém, Jericó, nos dias de Jesus, ela tinha mudado e muito. Lembra que nos dias de Josué, os muros, as muralhas foram derrubadas e Josué, com o povo de Israel, conquistaram ali a primeira cidade, Jericó. Eu estive em Jericó em 2022. Lembra aquelas tâmaras que eu trouxe? Algumas pessoas provaram dela, algumas guardaram a semente. Inclusive, eu tenho um pé de tâmara lá em casa para plantar aqui na igreja. O Edson tem outro que ele conseguiu também, e a plantinha está bem grande. Vieram lá de Jericó. E hoje Jericó é habitada pelos palestinos. Nos dias de Jesus, ele passando com os seus discípulos, grande multidão o seguiam, e um homem conhecido como Bartimeu, cego de Jericó e mendigo, estava à beira do caminho. E ele, ouvindo a multidão, ele com certeza ele questionou: o que está acontecendo? Pois ele era um cego, a deficiência visual, não conseguia contemplar aquela multidão, mas podia sentir. E possivelmente o nome dele, amados, possivelmente o nome não era Bartimeu. Bartimeu era só uma referência quanto àquela pessoa, porque a palavra Bar, na Bíblia, no aramaico, ela é filho, e o que vem restante é filho de alguém. Bar Jonas, filho de Jonas, era uma referência para falar que alguém era filho de fulano. Então esse cego aqui de Jericó é conhecido como Bartimeu, e o texto próprio diz que ele era filho de Timeu. Então, possivelmente era uma referência ao seu pai, então chamavam ele de Bartimeu, que é filho de Timeu. Filho de Timeu era o Bartimeu. Então, todo cego e mendigo que ficam pelas ruas, pessoal, eles são muito conhecidos. Em Fortaleza, nós chegamos ali e temos ali algumas pessoas com deficiências que ficam à beira da estrada ainda, e são pessoas conhecidas. Eles não conhecem muita gente, mas muita gente conhece eles. Isso acontece, é muito comum acontecer na sociedade, de serem pessoas muito conhecidas. E a referência que tinha sobre ele não era o nome dele, mas que ele era filho de Timeu. Os mendigos daquela época viviam pedindo esmolas em estradas comerciais, que era o caso aqui em Jericó. E outro fator que não menos importante do que essas informações que eu estou dando,
é que eles eram considerados frutos de pecado. Inclusive Jesus, com seus discípulos, melhor dizendo, os discípulos uma vez indagaram Jesus, ao verem outro cego em outra ocasião, e perguntaram: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou os pais deles? Então, uma pessoa com deficiência, seja qual for o dia de Jesus, era considerado alguém amaldiçoado. Olha que situação, alguém amaldiçoado. Alguém que as pessoas apontavam e diziam: olha, ele está assim porque o pecado dele é dos pais deles. Mas isso não é uma verdade, isso é uma teologia errada sobre o sofrimento e as dificuldades. E a história de Bartimeu, ela teve um início difícil, com sua deficiência visual, mas mudou a história quando Jesus passou na sua frente, ou melhor, próximo a ele. O versículo 47 diz que ele, ouvindo a multidão, eu imagino que ele perguntou a alguém: o que está acontecendo aqui? Que movimento é esse? E alguém disse: é Jesus que vai passando. Jesus vai passando? E aí nós temos um grande clamor. No versículo 47 ele clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero que você entre um pouco na história comigo, porque nós estamos lendo aqui no português: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porém as palavras, eu vou transliterar aqui do hebraico que Bartimeu falou, só para você entrar na história. Ele disse o seguinte: Yeshua ben David Ana Vayama Hanani. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu estava esperando por aquela oportunidade. Qual é o cego de nascença que não quer enxergar o dia? Qual é a pessoa deficiente que não quer caminhar com suas próprias pernas? Em algum ponto específico da vida de Bartimeu, ele havia escutado sobre o Salvador Jesus Cristo, porque essas palavras, filho de Davi, tem compaixão de mim, identifica alguém que conhecia bem a história, porque é uma nomenclatura messiânica. Filho de Davi é um nome messiânico específico para uma única pessoa, e aquele cego conhecia e identificou a esperança de Israel, Jesus, e ele clamou: é ele que vai passando? Eu vou parafrasear: é Jesus que vai passando, aquele que as profecias falam sobre ele. Tu não é doido não, rapaz, é ele. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. E a multidão começou a dizer: sabe o quê? Calma, tu é doido, é? Se aquieta aí. E quanto mais diziam, mais ele gritava. Não vou gritar não, Deus aí tão assombrado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui nós tiramos a primeira lição: que haverá pessoas impedindo você de seguir a Cristo. De conhecer a Cristo, vai haver pessoas que impedirão você de seguir a Cristo, dizendo: se aquieta com isso, rapaz. Você está indo para os cultos? Vão te enganar, vão tomar teu dinheiro, o pastor vai tomar teu dinheiro. Não vai não. Vão te enganar, vão tirar tudo de você, vão extorquir você na igreja. Bartimeu, te aquieta aí. Um mendigo desprezado, ele gritava, clamando, porque ele não queria perder essa oportunidade, a esperança de ser curado, o milagre do filho, a descendência de Israel. O filho de Davi está passando, e os clamou. E por ser cego, pessoal, possivelmente ele estivesse até olhando para cá, Jesus ali, ele gritava que tem compaixão de mim. E a multidão dizia o quê? Se aquieta, ele tem outras coisas para fazer. Então, a primeira lição, que às vezes pessoas vão impedir de ouvirmos a palavra
multidões, está no plural, não é só uma pessoa, diz que a multidão dizia: se aquieta Bartimeu aí, e ele mais gritava. Então assim também ainda acontece hoje. Quando nós queremos ouvir o Evangelho, acontecem vários empecilhos. Talvez até hoje você enfrentou alguma barreira para chegar até aqui na igreja. É um filho que adoeceu, é alguém lhe convidando para outro convite fora de vir para cá. Sempre vai haver pessoas impedindo você de ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus. Cabe a você, ou se aquietar mesmo, né? Ficar encabulado porque as pessoas vão dizer, ou ser disposto a conhecê-lo. Não importa o que você está dizendo, manda calar a boca. Eu quero conhecer Ele, a única solução para a minha vida é Cristo. E Bartimeu decidiu clamar por Jesus e não ouvir o que as pessoas estavam falando contra ele. Eu enfrentei essa barreira quando eu fui conhecer a Cristo no Evangelho. Pessoas da minha família, amigos que estavam do meu lado, meus amigos de festa. Rapaz, você vai para a igreja, eu queria conhecer o Evangelho. E os amigos dizendo: olha, não vai não, rapaz, você vai deixar, olha que coisa boa, você vai deixar de tomar uma beber, e as festas, e as brigas, como é que nós estamos abertos com uma pessoa agora? A cultura aqui é uma, lá é outra, bem? Nas festas. E aí nosso companheiro de briga, de festa, de vandalismo, eu quero conhecer o Evangelho. E eu conheci, ainda jovem, deixando de lado o que as pessoas iriam falar. Porque quando chegarmos diante do tribunal de Deus, não vai ter ninguém para lhe ajudar, não. É você e Deus. Aqui, algumas pessoas até nos ajudam, a maioria atrapalha. Mas diante do juízo de Deus, ninguém vai chegar lá e dizer assim: porque fulano me atrapalhou. Fulano, eu queria tanto ir para a igreja, mas ouvi tanto pecado, tanta coisa errada. Senhor, eu não fui porque tanta coisa errada lá. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito. Isso é duro de ouvir, mas está na palavra de Deus. Cada um é responsável pela sua própria vida. Ninguém vai chegar diante de Deus e culpar outra pessoa por não ter crido em Cristo. Cada um é responsável pelo seu próprio ouvido, pela sua própria vida. Seja uma criança, seja um adulto, um homem ou uma mulher. E Bartimeu não escutou a multidão. Ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, como eu falei, em algum ponto da história, ele conhecia essa teologia de que viria alguém da descendência de Davi e nas suas mãos teria o poder do milagre. Bartimeu gritou com toda a voz, com toda a sua força, porque ali estava passando a grande oportunidade, ali estava passando as mãos da medicina, ali estava passando a voz da verdade, ali estava passando o autor da vida, e ele não queria perder essa oportunidade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu sabia que o poder da cura estava nas mãos do Senhor Jesus. Te cala, eu quero Ele para a minha vida. A segunda lição que podemos extrair desse texto aqui, além de que as multidões impedem de conhecermos a verdade, e depende de nós, em segundo lugar, Jesus, Ele está à disposição dos pecadores. Não há pecador que seja rejeitado diante de Deus quando ele chega pedindo clemência ou misericórdia. Não existe nenhum pecador, seja um traficante de alto nível, seja um assassino, seja alguém que vive uma vida depravada de prostituição. Jesus, Ele está à disposição de todos aqueles que chegarem para Ele com o coração e clamando por arrependimento
Ele está à disposição para perdoar os pecados e curar a nossa cegueira espiritual. Jesus, ele parou. O texto diz que ele parou. Eu fico imaginando Jesus parando e dizendo consigo: alguém está me identificando de uma forma diferente. Uma expressão do Antigo Testamento: filho de Davi. Jesus parou em meio à multidão. Ele ouviu o clamor e disse: chame ele aqui. E os discípulos foram até ele. E chegando até ele, disseram: olha, tem bom ânimo que o mestre vai te ouvir. E diz o texto que ele se levantou. Não foi isso? Ele se levantou. Ele o quê? Ele deu um pinote. Ele quer me ver. Largou a sua capa e ele foi até o Messias, ou melhor, levaram ele até Cristo. Chame ele que eu quero ouvir. Então os discípulos levaram até o Senhor, e o cego levantou-se de um salto e foi até Jesus. E Jesus pergunta: o que você deseja? O que você quer? Jesus sabia o que ele queria, mas ele pergunta porque ele quer ouvir. Ele aproveita a grande oportunidade e diz: mestre, Rabuni, que eu torne a ver. Senhor, eu queria ver novamente. Nos dá a ideia de que ele não era sempre de nascença. Quando ele diz: eu queria tornar a ver, então dá essas duas ideias. Ou porque ele não enxergou, que ele já enxergou e havia perdido a visão. Então, por isso eu gostaria de dizer que existem vários tipos de cegueira. Ou a pessoa já nasceu com essa deficiência e ele vai se amoldando a vida com isso. Você conheceu pessoas assim? Eu já conheci. E pessoas vão se moldando pelo cheiro, pelo tato, pelo ouvido mais aguçado e vão aprendendo a viver. Existem também pessoas que tornam-se cegas por uma circunstância, uma fatalidade na sua vida. Por alguma razão aconteceu uma fatalidade e a pessoa perdeu a visão. Esse encontra grande dificuldade porque ele já era acostumado a enxergar e acaba sofrendo grandemente, mas pela graça de Deus acaba também aprendendo a viver. Existe a cegueira também temporária. A cegueira temporária de pessoas que por alguma razão, alguma fatalidade, batem a cabeça e perdem a visão, ou algum medicamento que tomam, acabam perdendo a visão por algum tempo, mas depois a sua visão torna-se normal novamente. O outro tipo de cegueira é a cegueira natural, que é por idade. A idade vai chegando, e a pessoa naturalmente vai envelhecendo e vai perdendo também a sua visão, né? Possivelmente alguns dos nossos idosos aqui, a sua visão já está talvez embaçada, né? Talvez o próprio, talvez tenha uma visão já embaçada, se enxergar o caminho, né? Precisando de ajuda da Sibéria, da Leandro, para conduzir. Pois bem, então a idade vai chegando e vamos também perdendo a visão. Existe a outra cegueira, que é pior do que todas essas. É a cegueira espiritual. É a cegueira espiritual. É aquela onde o entendimento é obscurecido. Efésios 4:18 diz que obscurecidos de entendimento, alheios à vida. Essa cegueira espiritual, todos nós nascemos com ela. Nascemos cegos espiritualmente falando. É necessário Cristo vir, o Evangelho vir, para abrir os nossos olhos. Em 2 Coríntios 4:3 diz que o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos ímpios, dos incrédulos, para que eles não vejam. A ideia é que Satanás está colocando uma mão na vista dos incrédulos, dos ímpios, para que eles não vejam a luz do Evangelho.
impedindo das pessoas enxergarem a graça do Senhor. Então, a cegueira espiritual, todos nós nascemos com ela. Nesse caso aqui de Bartimeu, houve um milagre duplo, 2 milagres. Que você quer? Senhor, que eu enxergue, que eu veja. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Naquele momento diz que ele abriu os olhos e ele viu nitidamente. Ele abriu os olhos fisicamente, enxergando fisicamente, e ele abriu os olhos também espiritualmente. O milagre foi duplo. Ele creu em Cristo, ele foi salvo. Essa expressão, a tua fé te salvou. A sua disposição, o crer em mim, lhe salvou. E diz que ele abriu os olhos e ele viu Jesus. Agora você imagine comigo o grande privilégio de não ter enxergado, e a primeira vez, se tratando aqui de um cego de nascença, que possivelmente seria o caso dele, quando olhou, a primeira pessoa que viu foi quem? Jesus. Já pensou que grande privilégio? Jesus. Diz o texto que ele caminhou juntamente com Jesus e os discípulos e começou a seguir a Cristo alegremente. Eu quero encerrar esse estudo e falando a terceira lição, que um dia seu caminho irá cruzar com o de Jesus. Um dia, assim como o caminho de Jesus, ele é o caminho, cruzou o caminho de Bartimeu, um dia também a oportunidade do Evangelho vai chegar diante dos seus olhos, diante de você. Um dia você terá a oportunidade de crer em Cristo. As multidões podem atrapalhar, cabe a você, a sua disposição, de clamar a Ele: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todos nós temos essa oportunidade. Os meus olhos abriram, a minha cegueira espiritual caiu no dia 18 de agosto de 1998, quando um amigo de infância abriu a Bíblia e disse: meu compadre de fogueira, eu queria ler a palavra de Deus para você. E eu, rindo por dentro, como quem dizendo: eu quero lá ouvir esse negócio de palavra de Deus. Pode ler, meu compadre, em respeito a você eu vou ouvir. E ele citou: examinai as Escrituras, porque julgais ter delas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Pois naquele dia os meus olhos começaram a cair as escamas da cegueira espiritual. Eu disse: eu gostaria de ouvir melhor sobre Jesus, sobre quem Ele é. Eu comecei a ir para os cultos lá no estado de Sergipe, uma igreja presbiteriana, e no dia 18 de agosto de 1998 caíram dos meus olhos a cegueira espiritual. Eu comecei a enxergar pela graça e fé em Cristo o outro reino, que é o reino de Deus. Eu quero fazer minha decisão em Cristo. E alguns apontaram para mim e disseram: o filho de Suelene, o capoeirista, o que vive nas festas, o que vive em bebedice, eu não dou uma semana para ele. Porém, quem estava realizando essa obra e curando essa cegueira espiritual eram as mãos da medicina, era o autor da vida, era o Cristo, pela sua palavra. Talvez você há muito tempo venha ouvindo a palavra de Deus. Talvez você tenha até certo medo de fazer uma decisão. E se eu fizer e eu não conseguir, o que é que vão falar de mim? Talvez eu não consiga. Deixa eu lhe falar uma coisa. Até hoje eu tenho certeza que eu não consigo, se não for a graça de Deus. Se não for Cristo, nenhum cristão conseguiria. Ele nos salva
e Ele nos sustenta. Aquele que começou boa obra em vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Será que hoje tem alguém aqui que Cristo está abrindo os seus olhos, espiritualmente falando? Baixe a sua cabeça, vamos orar. Nesse momento eu quero te dar a oportunidade para você, com fé, clamar a Cristo, o Filho de Davi. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos salva. Aquele cego Bartimeu pediu para o Senhor abrir os seus olhos. Você também pode pedir hoje à noite para o Senhor abrir os seus olhos espirituais, para enxergar a bondade e a graça de Deus que está ao seu favor. Existe outro mundo que é muito mais além daquele que os seus olhos podem contemplar. E somente você pode contemplar esse outro mundo da graça de Deus, que é o reino de Deus, somente através da cura, da cegueira espiritual. E hoje, Jesus está passando, por meio da sua palavra, por meio da pregação, Ele está passando, cruzando a sua vida. E o que você vai fazer? Você vai deixar essa oportunidade passar? O Filho de Deus, ou você vai se entregar a essa oportunidade? Ó Deus amado, eu oro ao Senhor por todos aqueles que estão ouvindo hoje a palavra. Abre os nossos olhos, abre os olhos da fé. Senhor, incrível quando o Senhor abre os nossos olhos e começamos a olhar para trás e ver quanto tempo perdido, quantas bênçãos deixamos para trás em uma vida de pecado, uma vida incrédula, vivendo para nós mesmos. E quando o Senhor abre os nossos olhos, nós começamos a ver que grande privilégio é de te servir, de te adorar e ter a garantia da vida eterna através das mãos do Criador. Cura, ó Deus, hoje à noite, a cegueira espiritual. Assim eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.